Antes mesmo do Apocalipse ser revelado a João, outro homem, séculos antes, contemplou os céus, foi arrebatado e recebeu visões de um futuro que ainda não chegou. Seu nome era Enoque. Ele não experimentou a morte. Foi levado pelo próprio Deus, e o que viu nas alturas ficou oculto por gerações. O seu livro foi rejeitado, apagado dos cânones oficiais da Bíblia, como se os céus quisessem manter suas palavras envoltas por uma névoa sagrada. Mas aqueles que ousaram folhear o livro de Enoque perceberam uma verdade perturbadora. O céu guarda segredos que estão prestes a ser revelados. E quando isso acontecer, os céus vão se romper. Em sua abertura, o livro de Enoque não fala de histórias suaves ou promessas simples. Ele começa com trovões espirituais, visões de um dia onde os céus se abalam, as estrelas são arrancadas de seus lugares e o próprio Criador se levanta para julgar anjos e homens. Esse julgamento, segundo Enoque, está reservado para os últimos dias. Mas o que significa o céu se romper? Não seria apenas uma metáfora, mas um evento real, cósmico, catastrófico e espiritual. Um rompimento de limites entre o que é visível e invisível. Enoque viu tudo isso e registrou. Poucos se dão conta, mas há algo estranho no início da Bíblia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Antes mesmo da luz ser criada, o caos já existia. Trevas, águas, abismos, como se algo tivesse sido quebrado ou escondido. Como se a criação não fosse um começo absoluto, mas a continuação de algo anterior, algo que foi interrompido. E daí que Enoque entra. Seu livro revela que o mundo foi corrompido por entidades celestiais e que o céu carrega memórias de uma rebelião que ainda aguarda julgamento final. Uma rebelião que precisa ser encerrada com a ruptura dos céus. Os antigos hebreus acreditavam que o céu era dividido em camadas, 7 céus, com véus que impedem o olhar humano de atravessá-los. Enoque foi além desses véus. Ele não apenas viu os céus, ele atravessou suas camadas, contemplou as moradas dos anjos, os tronos dos juízes eternos e os portões fechados do abismo onde os vigilantes foram aprisionados. Aquilo que ele viu causaria temor até nos profetas. Ele viu tronos preparados para os eleitos, mas também cavernas flamejantes reservadas para os caídos. E entre todas essas visões, uma delas o marcou mais. O dia em que os céus não suportariam mais os pecados da terra e se rasgariam por completo. A Bíblia fala em diversas passagens de céus sendo abertos. Na visão de Ezequiel, na transfiguração de Jesus e na ascensão de Estevão. Mas há outra camada mais profunda, aquela que Enoque viu, a ruptura definitiva, onde o trono de Deus se manifesta, o Filho do Homem aparece em glória, e os anjos executores descem para cumprir justiça. Não se trata apenas de uma manifestação divina, mas de um colapso da separação entre o alto e o baixo, entre o espiritual e o físico. É a quebra daquilo que mantém os mundos separados. O juízo eterno começa com esse ato. E é exatamente esse momento que dá início ao dia do grande tremor. O dia em que os montes serão abalados, os mares se levantarão, os reis cairão, e os céus não poderão mais conter o julgamento de Deus. Enoque viu esse dia. Ele escreveu para uma geração futura, uma geração que, segundo ele, entenderia suas palavras, pois estaria à beira desse rompimento. Nós seríamos essa geração? Os sinais que nos cercam, guerras espirituais, caos global, ataques à fé, corrupções invisíveis, não seriam indícios de que o firmamento está rachando aos poucos? E se os véus que mantêm os céus intactos já estiverem desgastados? Enoque advertiu: o Altíssimo se levantará do trono da glória, e sua voz será ouvida por todo o céu e toda a terra. Essa voz não apenas ordena, ela despedaça.
Ela abre caminhos de juízo e ela convoca os justos a olharem para cima, pois o céu está prestes a se revelar. A ruptura que Enoque viu não é apenas um evento isolado, mas o início de uma nova era, onde o tempo é julgado, os reinos caem e o eterno se impõe. Ao final do primeiro capítulo de seu livro, Enoque entrega um aviso aos justos. A vós será revelada a sabedoria do Altíssimo quando os céus forem agitados e os portões do Oriente se abrirem. É uma convocação à vigilância, à santidade, à preparação, porque quando o céu se romper, já não haverá tempo para arrependimento, apenas julgamento. Você acredita que os céus realmente vão se romper, como Enoque profetizou? Ou tudo isso seria apenas simbólico? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa saber que há muito mais no céu do que imaginamos. Antes que o juízo viesse sobre a terra, ele já havia alcançado o céu. Muito antes de Sodoma, do dilúvio ou do Apocalipse de João, houve um julgamento que mudou a história do cosmos, o julgamento dos vigilantes. Esses seres celestiais, criados para guardar, ensinar e observar, atravessaram os limites da obediência e desceram à terra para cumprir desejos proibidos. Segundo o livro de Enoque, eles não apenas corromperam a humanidade, mas alteraram o equilíbrio entre céu e terra, gerando um caos espiritual que fez o próprio Deus selar os céus para julgamento futuro. E é esse julgamento, esquecido por muitos, que prepara o rompimento celestial descrito por Enoque. Tudo começou no Monte Hermon. Ali, segundo o texto apócrifo, 200 anjos fizeram um pacto, um juramento selado com maldição eterna. Eles não desceriam sozinhos, desceriam juntos, cada um comprometido com o outro. Suas intenções: tomar esposas humanas e com elas gerar filhos, mas não filhos comuns, seres gigantescos, híbridos, imortais, corrompidos, os Nefilins. Enoque afirma que esses seres dominaram a terra, devoraram tudo o que havia, ensinaram feitiçaria, astrologia, armas, sangue. A terra gemeu sob o peso de tanta perversão, e os céus silenciaram por um tempo. Mas o silêncio de Deus nunca é omissão, é o prenúncio de um decreto, e esse decreto veio. Deus enviou anjos santos, Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel, com missões específicas: aprisionar os vigilantes, destruir os nefilins, purificar a terra. Miguel liderou os exércitos celestiais, Rafael lançou Azazel no deserto rochoso de Dudael. Gabriel exterminou os filhos dos anjos com espada flamejante, e Uriel desceu com sentenças sobre os céus e as águas. Cada ação não apenas punia, mas abria feridas no firmamento. Feridas que, segundo Enoque, jamais cicatrizariam completamente. Os vigilantes, em desespero, pediram que Enoque intercedesse por eles. E Deus, ouvindo o clamor vindo das trevas, ordenou que Enoque entregasse a resposta: jamais tereis paz, nunca mais subireis ao céu. Eles seriam testemunhas vivas do julgamento. Seus corpos não morreriam, mas suas presenças seriam encerradas em prisões cósmicas, abismos profundos, cercados por fogo, silêncio e trevas eternas. Enoque descreve esses lugares com detalhes aterradores: vastas cavernas sob os oceanos, montanhas onde os gritos dos caídos ecoam sem fim e portões selados por nomes divinos. É nesses lugares que o céu guarda a memória da queda. Mas por que essa história é tão importante para nós hoje? Porque, segundo o próprio Enoque, essas prisões celestiais não são eternas. Elas têm tempo contado. Existem ciclos. E quando o último ciclo se completar, quando os céus deixarem de conter os gritos dos julgados, o véu se romperá. Esses seres serão trazidos à luz novamente. Não para reinar,
mas para serem expostos, e o dia da revelação será acompanhado por sinais no céu, estrelas caindo, abalos nos firmamentos, portais se abrindo. O juízo de ontem será o palco do apocalipse de amanhã. Jesus, em seus sermões, fez referências diretas a essa era. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, os anjos caídos andavam entre os homens. Os nefilins dominavam reinos. O juízo veio com água, mas o próximo virá com fogo. O céu não mais conterá a ira de Deus, e a terra não mais esconderá os pecados dos homens. Os vigilantes que um dia caíram se tornaram o símbolo do que acontece quando o sagrado se corrompe. E eles voltam a ser mencionados quando o tempo do fim se aproxima. O livro de Judas, no Novo Testamento, ecoa as palavras de Enoque, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, ele tem reservado em prisões eternas, sob trevas, para o juízo do grande dia. Isso confirma que a profecia de Enoque não foi ignorada, apenas velada, porque essa verdade era pesada demais para estar nos lábios de todos. Ela fala de um Deus que não apenas ama, mas julga, de anjos que não são apenas mensageiros, mas transgressores, e de céus que, mesmo celestiais, podem ser sacudidos quando a justiça de Deus se move. Quando falamos do rompimento dos céus, não estamos apenas falando de um evento escatológico do futuro. Estamos falando da resposta de Deus a um passado não resolvido. O céu foi palco de uma rebelião. Enoque foi testemunha. O julgamento começou com os anjos e terminará com os homens. Mas entre esses dois extremos há um dia reservado, em que as prisões celestes se abrirão, não para libertar, mas para revelar. E nesse dia, o que está acima será derramado sobre o que está abaixo. A verdade virá com violência, e o céu, como disse Isaías, será enrolado como um pergaminho. Você acredita que os anjos caídos ainda estão presos, esperando o dia do juízo? Ou será que já começaram a influenciar o mundo mais uma vez? Deixe sua opinião abaixo e prepare-se, porque no próximo capítulo vamos entrar no próprio livro dos céus abertos, onde Enoque viu o do que você veria se os céus se abrissem diante dos seus olhos. Enoque viu. Ele atravessou véus que separavam os mundos e contemplou o que está oculto aos olhos humanos. Não foi uma simples visão. Foi uma jornada real, consciente, detalhada. Deus o levou para fora do tempo, acima das nuvens, além das estrelas. Ali, em uma dimensão onde os pensamentos são revelações e o som se dobra à glória, Enoque encontrou os livros eternos. Registros selados pelos céus, escritos por mãos celestiais. Páginas vivas que narram os destinos dos justos e dos ímpios, dos reis e dos anjos, das eras e dos mundos. Tudo está ali. Cada decisão, cada queda, cada sentença, no centro de tudo, Enoque viu um trono. Mas não um trono terrestre. Era fogo puro, envolto por rios de luz. Uma multidão de seres resplandecentes, que jamais haviam pecado, adoravam o Santo dos Santos com temor inquebrantável. E diante desse trono, livros eram abertos. Enoque descreve o som como trovões misturados com cantos. Os céus não apenas se abriram, eles respiravam julgamento. Tudo estava vivo. Os livros dos céus não são feitos de papel, mas de essência. Cada página é uma memória celestial. E dentro desses registros está a profecia do rompimento, um tempo fixado, um ciclo que aguarda ser concluído. Esses livros são mencionados de forma velada por outros profetas. Daniel fala de tronos lançados e livros abertos. Apocalipse descreve o livro da vida e o livro selado com 7 selos. Mas Enoque foi o primeiro a ver com os próprios olhos. Ele não apenas ouviu falar, ele caminhou entre os registros. Cada anjo, cada nação, cada era, cada véu do céu, tudo estava escrito.
Havia livros para as estrelas, livros para os ventos, livros para os elementos, livros para os santos, livros para os caídos. Nenhum evento no universo é esquecido. O céu escreve tudo, e o que é escrito será julgado. Enoque viu também as casas dos eleitos. Ele as chama de moradas gloriosas, lugares preparados para aqueles que foram encontrados dignos. Entre esses lugares havia templos de luz, jardins de cristais, rios de águas vivas e portões feitos de som. Era a herança dos justos, mas ele também viu os lugares de trevas, prisões construídas com fogo, cercadas por anjos vingadores, onde os caídos aguardam sua condenação final. A separação entre os que seguem a justiça e os que rejeitam a verdade já está feita nos céus. O rompimento é apenas a materialização disso na terra. Mas o mais assombroso estava por vir. Enoque viu o próprio tempo como uma criatura, um ser espiritual, com olhos sobre as eras, preso por correntes douradas que só Deus pode quebrar. E esse ser sussurrava aos ouvidos do Altíssimo o momento exato em que os véus se romperiam. Quando a injustiça enchesse as taças do céu, quando o número dos selados estivesse completo, quando os justos clamassem com força suficiente para que a eternidade se dobrasse sobre o presente. O tempo nos céus é uma chave, e essa chave está girando. Agora, Enoque então foi levado para fora da Câmara dos Livros. Os céus se abriram ainda mais. Ele subiu, e lá, no mais alto dos 7 céus, ele viu um trono que ofuscava todos os outros. Um trono acima do tempo. E ali, assentado com majestade, estava o Antigo de Dias. A aparência era indescritível. Seu olhar penetrava todas as camadas do ser. Seu nome era glorificado por miríades de anjos. E diante dele estavam os rolos finais, aqueles que só seriam abertos no dia em que os céus se rasgassem. Enoque viu esse momento se aproximando e soube, quando esses rolos forem abertos, não haverá mais retorno. As palavras de Enoque ecoam através dos séculos como uma advertência profética. Quando os livros forem abertos, o céu não mais esconderá o que viu. Isso significa que os céus se romperão para expor o que foi escrito. Os justos serão exaltados, os ímpios serão desnudados. As obras escondidas virão à luz, nada mais será oculto. Os céus se rasgam não apenas como sinal de juízo, mas como uma declaração de verdade. O céu vai gritar, e sua voz será a própria memória de tudo o que foi registrado. Por isso, o livro de Enoque não é apenas uma revelação, é uma convocação, uma chamada para que aqueles que ainda andam pela terra reconheçam que os céus são mais do que atmosfera. São arquivos vivos, guardiões de justiça, portadores de promessas e sentenças. Os anjos que os escreveram ainda vigiam, e aqueles que foram selados neles serão reconhecidos quando o rompimento acontecer. Enoque viu esse futuro não para causar medo, mas para despertar os que dormem, para que os filhos da luz se levantem antes que a porta se feche. Você acredita que existe um livro com o seu nome escrito no céu? Se os céus se abrissem hoje, o que eles revelariam sobre você? Comente abaixo e prepare-se, porque no próximo capítulo vamos encontrar o personagem mais misterioso da visão de Enoque, o Filho do Homem, aquele que virá entre as nuvens. Quando os céus forem rasgados, destino da humanidade ser escrito por mãos invisíveis. Em meio aos relâmpagos celestiais e às câmaras de luz que Enoque viu em sua jornada, havia uma presença que transcendia todas as outras. Ele não era um anjo, não era um dos vigilantes. Era uma figura majestosa, silenciosa, poderosa, que se aproximava do trono com glória, sendo recebida por multidões celestiais. Enoque o chamou de o Filho do Homem, e ao vê-lo, compreendeu que o fim da era dos reis terrenos havia começado.
Essa figura, segundo Enoque, será exaltada no momento exato em que os céus forem rasgados. Ele não virá escondido, virá com poder e exércitos celestiais, e diante dele os tronos da terra cairão. A descrição de Enoque sobre o Filho do Homem é impressionante. Ele diz que foi gerado antes da criação do mundo, que habita em luz inacessível e que apenas os eleitos podem suportar sua presença. É nele que habita a justiça e através dele que será executado o julgamento final. Ao se aproximar do trono, ele não se curva, pois o trono é seu por direito. E quando ele se levanta, as estrelas se calam, os céus se abrem e os livros são entregues em suas mãos. É o mesmo personagem que mais tarde, séculos depois, Jesus revelaria ser o próprio Messias, o Filho do Homem anunciado por Enoque. Essa revelação muda tudo, porque o rompimento dos céus não será apenas destruição, será também manifestação gloriosa, um retorno, uma entronização pública. O céu se rasgará para que o Filho do Homem desça, não mais como cordeiro, mas como juiz, rei, comandante. Enoque o viu chegando envolto em nuvens flamejantes, acompanhado por miríades de anjos. Seu olhar era como o sol, sua voz como o mar. E diante dele, os anjos caídos tremeram, os reis da terra caíram, e os justos brilharam como a aurora. É o momento em que o tempo se dobra, a era dos homens termina e começa o reinado eterno. A Bíblia ecoa essa visão. Daniel, no capítulo 7, também viu o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio e glória. João, em Apocalipse, o viu com olhos como chama de fogo e uma espada saindo de sua boca. Mas Enoque o viu antes de todos eles. Ele viu o cordeiro antes da cruz, viu o rei antes da coroa, viu o juiz antes do tribunal. Isso mostra que a profecia não foi construída por homens, foi revelada em camadas, geração após geração. E no centro dessa revelação está o rompimento dos céus como um evento inevitável, inadiável, irresistível. Quando os céus se abrirem, não será para que os homens observem, será para que o Filho do Homem atue. Ele virá para julgar os que usurparam sua glória, para derrubar os que reinaram com orgulho, para restaurar os humilhados, para exaltar os fiéis. Seu julgamento será perfeito porque ele leu os livros, ele viu os registros, ele conhece os pensamentos, as intenções, as obras. E no dia marcado, sua presença causará terremotos espirituais. Os portais do firmamento não conseguirão contê-lo. As nações se lamentarão, os exércitos fugirão. E os céus, finalmente, serão rompidos como uma cortina rasgada pelo próprio Deus. Enoque diz que esse dia será como o desabrochar de uma flor eterna. A verdade que estava oculta será visível. O Filho do Homem se assentará para julgar reis e potências, e todos aqueles que desprezaram a justiça serão condenados à vergonha eterna. Mas os que foram perseguidos, caluniados e que mantiveram a fé se levantarão com ele. O rompimento dos céus é também a quebra do silêncio de Deus, é o fim da paciência divina. É o instante em que a eternidade invade o tempo com força implacável, justiça absoluta e glória indescritível. É por isso que o mundo se agita quando ouvimos falar desse nome. O Filho do Homem não é apenas uma figura bíblica, ele é a chave final, a ponte entre os livros celestiais e o juízo terreno. Enoque viu que nenhuma autoridade espiritual ou política poderá permanecer em pé diante dele. O tempo se curva, o espaço se dobra, a criação se cala, e ele fala. Seu decreto será final, e diante dele todos os seres celestiais e terrenos confessarão que ele é o Senhor. O rompimento dos céus é o grito do universo declarando: o trono agora está ocupado por aquele que nunca caiu.
Mas antes de vir como juiz, ele veio como intercessor. Antes de julgar, ele ofereceu salvação. Antes de destruir, ele chorou sobre Jerusalém. Enoque não viu apenas o futuro, ele viu a misericórdia que antecede o juízo. E é por isso que o tempo de hoje ainda é tempo de graça. Porque quando os céus se romperem, não haverá mais mediação. O Filho do Homem virá para separar os que escolheram a luz dos que se afogaram nas trevas. E cada alma saberá que teve sua chance. Porque antes do céu se rasgar, ele sussurra ao coração: se o Filho do Homem aparecesse hoje entre as nuvens, você estaria preparado para encará-lo? Comente sua resposta com sinceridade e compartilhe esse vídeo com alguém que ainda precisa conhecer essa verdade. No próximo capítulo, mergulharemos em um dos mistérios mais sombrios de Enoque. As estrelas que caíram do céu e que, na verdade, são anjos aprisionados no firmamento. E se eu te dissesse que algumas estrelas não são apenas corpos celestes, que, na verdade, muitas delas são anjos aprisionados? Essa foi uma das revelações mais chocantes que Enoque recebeu em sua jornada pelos céus. Em seu livro, ele afirma com clareza que certos anjos caídos após sua rebelião foram aprisionados em regiões elevadas, camufladas como astros luminosos. E ali continuam até hoje, aguardando o dia em que os céus se romperão e sua prisão será revelada ao mundo. O firmamento não é apenas um palco de estrelas, é também uma prisão espiritual, suspensa entre o tempo e o juízo. Enoque escreve: vi as estrelas do céu presas num lugar profundo e perguntei: por que estão acorrentadas? E o anjo me respondeu: essas são as estrelas dos anjos que transgrediram e foram aprisionadas até o tempo do juízo eterno. Essas palavras carregam um peso profético assustador. Elas nos dizem que, mesmo após a expulsão dos anjos rebeldes, nem todos foram lançados ao abismo. Alguns foram selados nas alturas. Suas formas se ocultaram, sua luz disfarçada. O céu os transformou em monumentos da queda e, ironicamente, são adoradas por muitos, como se fossem apenas criações belas, quando, na verdade, são marcas do julgamento de Deus. Essa visão de Enoque é reafirmada em outras partes da Escritura. O livro de Apocalipse diz que uma terça, parte das estrelas cairá do céu, arrastadas pela cauda do grande dragão. Isaías declara que os exércitos celestes serão desfeitos e que os céus se enrolarão como um pergaminho. Jesus mesmo, em Mateus 24, diz que as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Seriam essas estrelas apenas fenômenos cósmicos? Ou seriam entidades espirituais presas desde tempos antigos, aguardando liberação? Enoque parece não ter dúvida. Para ele, as estrelas que perderão seu lugar são anjos que perderam sua santidade. A conexão entre luz e rebelião é um dos mistérios mais profundos da teologia celeste. Lúcifer, cujo nome significa estrela da manhã, é o exemplo supremo de um ser criado para brilhar e que escolheu o orgulho. Os vigilantes também eram chamados de luminares, enviados por Deus para vigiar a humanidade. Mas ao transgredirem, sua luz se tornou maldição, e como sinal eterno de sua queda, foram transformados em estrelas prisioneiras. Não há romantismo nisso. Há dor, lamento, ira divina. O céu não apenas expulsou esses seres, ele os amarrou na própria vastidão celestial, como um lembrete permanente de que a rebelião celestial nunca será esquecida. Enoque não fala em metáforas. Ele descreve estrelas que se movem contra a ordem de Deus. Estrelas que são punidas por abandonar seus cursos. Estrelas que serão sacudidas do firmamento quando o juízo final chegar. Cada uma delas tem nome, cada uma delas tem sentença, cada uma delas conhece a hora em que o céu se romperá. E quando isso acontecer, a terra verá com os próprios olhos aquilo que os profetas apenas vislumbraram.
as estrelas cairão, e com elas cairão os poderes ocultos que ainda influenciam o mundo em segredo. Hoje, muitos observam o céu em busca de beleza, mas Enoque viu além. Ele viu que acima da atmosfera há tribunais, arquivos e celas. Cada ponto luminoso pode conter um mistério, uma queda, uma história, uma advertência. Quando os céus se rasgarem, será impossível distinguir o que é físico do que é espiritual. As estrelas cairão, os portais se abrirão, e os olhos humanos verão não apenas luzes caindo, mas seres antigos, trêmulos, humilhados, sendo trazidos à exposição final. A queda das estrelas é o ato de revelação mais violento que o firmamento já enfrentará. Esses anjos caídos, hoje ocultos como astros, ainda influenciam. Eles não governam abertamente, mas sussurram no escuro. Suas ideias moldam culturas, infiltram religiões, desviam corações. A sua influência é sutil, mas poderosa. Por isso Deus os selou, por isso o céu os prendeu. Mas a sentença foi temporária, e o dia do rompimento está marcado. Enoque afirma que quando os céus se abrirem, os próprios luminares cantarão julgamento. Os que foram fiéis brilharão ainda mais. Os que transgrediram cairão com estrondo. E sua luz falsa se apagará diante da glória do justo. Não é por acaso que os céus sempre foram considerados sinais. Desde Gênesis, os luminares foram criados para sinais e estações. Não apenas para marcar o tempo, mas para alertar. Quando uma estrela cai, o universo responde. Mas o que acontecerá quando milhares delas forem lançadas ao abismo, como descrito nas visões apocalípticas? O céu será rompido com violência, não como quem abre uma janela, mas como quem destranca uma prisão. E as trevas, antes ocultas, em glória, serão lançadas à luz do julgamento. Você já tinha ouvido falar que estrelas podem ser anjos caídos aprisionados no céu? Qual é sua opinião sobre isso? Escreva nos comentários e envie esse vídeo para alguém que ainda não sabe que o firmamento guarda mais do que beleza. No próximo capítulo, vamos investigar os portões do céu que estão se fechando. Enquanto a terra continua distraída, Enoque viu portões. Não portões feitos de ferro ou pedra, mas estruturas celestiais, pulsantes, construídas com luz, som e justiça. Eles estavam nos céus, alinhados com os astros, guardando os ciclos da criação. Eram muitos, portões do leste, do oeste, do norte e do sul, e cada um deles se abria e se fechava sob ordens do Altíssimo. Por meio desses portões fluíam os ventos, as estações, os anjos mensageiros e até os decretos de juízo. Mas, entre todas as coisas que Enoque viu, uma o perturbou profundamente. Os portões estavam começando a se fechar. Por que os céus fechariam seus próprios portões? A resposta está nos ciclos da obediência. Os céus sempre responderam à santidade da terra. Quando o homem se voltava a Deus, os portões se abriam com abundância. Chuvas caíam, bênçãos desciam, visões eram liberadas, mas quando a terra mergulhava em idolatria e corrupção, os portões se fechavam. O céu se tornava de bronze. O silêncio substituía a voz profética e o juízo se acumulava atrás das portas seladas. Enoque percebeu que estava presenciando o fim de um ciclo. Os céus não estavam apenas se calando, estavam se isolando, como se preparassem o cenário para o rompimento final. O livro de Enoque dedica vários capítulos à descrição desses portões. Eles controlam o movimento dos luminares, o fluxo das águas, o curso do sol e da lua, mas eles também são portas espirituais, por onde passam orações, respostas, revelações. Cada portão carrega um propósito. Um é para a misericórdia, outro para o juízo, outro ainda para os anjos de guerra. E Enoque viu alguns deles sendo trancados, o portão da revelação cessando de se abrir.
o portão da misericórdia retardando sua luz. O portão do juízo, ao contrário, começava a ranger como uma engrenagem antiga, prestes a se mover com fúria. Esse fechamento não era apenas um evento físico ou astronômico, era uma resposta divina, uma reação ao endurecimento dos corações humanos. Enoque via a geração do dilúvio crescendo em perversão e os portões celestiais respondendo com fechamento. Agora, milhares de anos depois, será que o mesmo está acontecendo? O avanço do pecado, o desprezo pela fé, a zombaria contra as Escrituras não estariam provocando nos céus a mesma retração? Estaríamos vivendo mais uma vez o fim de um ciclo espiritual? Um momento em que o céu começa a se proteger de nós, preparando-se para se rasgar em juízo? A Bíblia fala sobre isso com outras imagens. Isaías diz que os céus se enrolarão como um pergaminho. Amós declara que haverá um tempo de fome, não de pão, mas de ouvir a palavra do Senhor. E Jesus afirmou que viriam dias em que as portas se fecharão, como no tempo das virgens prudentes e loucas, e que muitos baterão, mas será tarde demais. O fechamento dos portões celestiais não significa apenas escassez, significa separação. Um corte entre os que vigiam e os que dormem, entre os que clamam e os que zombam. E essa separação começa no silêncio do céu. Enoque ouviu esse silêncio. Ele registrou que, entre suas visões, houve um período em que os céus não lhe disseram mais nada. Os anjos o acompanharam em silêncio. As câmaras estavam trancadas, os sons celestiais cessaram. Era como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. A pausa antes da tempestade, o fechamento antes da explosão. Enoque compreendeu que havia algo ainda maior prestes a acontecer. Algo que nem mesmo os portões conseguiriam conter, por muito tempo. Era o sinal de que o rompimento viria, de que as muralhas do firmamento seriam rasgadas à força pela justiça de Deus. Mas nem todos os portões serão fechados para sempre. Enoque viu que no fim, após o juízo, os portões de glória seriam abertos para os eleitos. Haverá portões de adoração, portões de paz eterna, portões que jamais se fecharão novamente, mas esses não são os portões de hoje. Os que hoje se fecham são os que sustentam a era presente, os que seguram os ciclos da graça e da paciência divina. Enoque alerta que, uma vez fechados, não serão reabertos até que tudo esteja consumado. O céu está dizendo: o tempo está acabando. O portão da intercessão ainda está aberto. Mas até quando? Hoje muitos ainda escutam a voz do céu. Muitos ainda recebem visões, sonhos, chamados, mas a frequência está mudando, a voz está mais rara, o silêncio está crescendo. O portão da revelação, que antes fluía com abundância, agora se move como uma brisa tímida. Isso não é acaso, é um aviso. Deus ainda fala, mas fala como quem sussurra a quem tem ouvidos. O tempo de gritar já passou, agora é hora de discernir. Porque quando o portão da palavra se fechar, restará apenas o estrondo do rompimento. E quem não tiver ouvido a tempo, ouvirá o juízo em seu lugar. Você sente que os céus estão mais silenciosos? Que o mundo espiritual está mudando? Deixe seu comentário com sinceridade e prepare-se para o próximo capítulo, onde mergulharemos na revelação mais intensa de Enoque, a ira de Deus e o dia em que os céus se abrirão para liberar sua vingança. O silêncio do céu nunca é vazio. Ele é como o instante antes do trovão, o espaço entre o sussurro da graça e o rugido do juízo. Enoque compreendeu isso quando viu o dia reservado para a ira de Deus. Um dia não como os outros. Um dia em que os céus não mais conteriam sua fúria. Nesse momento, as muralhas celestiais se rasgariam não para enviar bênçãos ou visões, mas para derramar vingança sobre os que desafiaram a santidade do Altíssimo. Esse é o rompimento mais temido.
a ruptura que não traz esperança, mas justiça ardente. E Enoque viu tudo, ele viu os anjos de destruição se posicionando. Seus olhos eram como chamas, suas espadas feitas de pura luz, suas vozes pareciam trombetas de guerra. Esses seres não vinham para curar, nem para consolar. Eles foram reservados para executar sentenças eternas. Eram chamados de os instrumentos da ira. E quando o tempo se cumprisse, eles seriam liberados pelos portões do céu, marchando entre nuvens rasgadas, descendo com autoridade irreversível. Enoque os viu pairando sobre cidades, sobre tronos, sobre templos corrompidos. Cada um com um nome, cada um com uma missão. A vingança do céu viria em forma angelical. A ira de Deus não é explosão emocional, é resposta justa. É o grito do universo diante da maldade não julgada. Enoque viu que essa ira estava armazenada como águas represadas em taças sagradas. Taças que seriam derramadas sobre os montes, sobre os reinos, sobre os impérios. Elas traziam fome, pragas, trevas, colapsos, mas acima de tudo revelações, porque o juízo sempre revela o que a graça tentou esconder por misericórdia. Enoque viu reis se escondendo em cavernas, clamando às pedras que os esmagassem. Viu sacerdotes gritando sem voz. Viu multidões tentando fugir da luz que descia do céu, mas não havia mais refúgio. O céu estava vingando o nome de Deus. Os dias de Noé foram um modelo. A terra estava cheia de violência e os céus se encheram de ira. Mas naquela época, a ira veio em forma de água. Enoque, porém, viu um juízo diferente. Um rompimento de cima para baixo, com fogo, vento e som. Um juízo onde os próprios céus gritavam. As estrelas perdiam seus caminhos. Os astros se moviam fora de ordem. O tempo era ferido. E o espaço cedia à vontade do Criador. O rompimento dos céus seria um terremoto cósmico, não local, não simbólico, mas literal. Um rasgo no tecido do universo, de onde fluiria a justiça divina. Enoque também viu os justos naquele dia. Eles não corriam, não tremiam, não se escondiam. Estavam de pé, com vestes resplandecentes. Seus rostos brilhavam com a mesma luz que saía do trono. Eles não eram destruídos pela ira, eram preservados por ela, porque a ira de Deus não é aleatória. Ela é direcionada, ela é santa, e ela separa. Os que zombaram, que perseguiram, que corromperam, serão tragados. Mas os que esperaram, oraram, jejuaram e permaneceram fiéis, serão elevados em honra, exatamente quando o céu for rasgado. O livro de Apocalipse ecoa a visão de Enoque. Ele fala de 7 anjos com 7 taças, prontos para derramar a cólera de Deus. Fala do grande dia da ira do Cordeiro. Fala do céu se abrindo como um rolo. Fala de trovões, relâmpagos, vozes. Tudo o que Enoque viu antes, João confirmou depois. São 2 testemunhos que se cruzam no tempo, apontando para o mesmo evento, a vingança celestial. Não porque Deus se alegra com a dor, mas porque Ele é justo demais para ignorar o mal. E o tempo da tolerância terá um fim. Muitos hoje falam de Deus apenas como amor, e Ele é, mas é amor santo, amor que disciplina, amor que separa. Enoque não viu um Deus fraco, viu um rei em glória, um juiz em pé, um pai que, ao ver seus filhos perseguidos, decidiu se levantar. Quando o céu se rompe, não é apenas o juízo que desce, é a defesa dos justos, é a resposta à oração dos mártires. É a queda dos falsos reinos, é o fim da zombaria, é o início da restauração. E essa restauração começa com destruição, porque o novo não pode habitar onde o antigo ainda governa. Enoque viu os fundamentos da terra sendo abalados para que um novo céu e uma nova terra surgissem. Mas antes disso, o que é impuro precisa ser eliminado. A vingança do céu não é apenas contra os homens, é contra tudo o que contamina, contra ideias, tronos, doutrinas, sistemas.
É uma limpeza total, e o rompimento é o primeiro golpe. Quando o céu rasgar, a espada virá junto. Você crê que a ira de Deus está próxima de se manifestar? O que você faria se os céus se rasgassem hoje, trazendo juízo? Escreva nos comentários, e no próximo capítulo, prepare-se para entrar com Enoque em uma visão ainda mais profunda, o julgamento da terra a partir dos tribunais celestiais. Enoque entendeu algo que muitos hoje ignoram. O juízo da terra não começa aqui. Não é gerado por homens, nem por acidentes cósmicos, nem por forças naturais. O verdadeiro julgamento nasce nos céus, em câmaras escondidas, onde decisões eternas são proferidas por seres que conhecem o início e o fim. Em sua ascensão, Enoque foi levado até essas regiões. Lá, ele viu os tribunais celestiais, salas imensas, cheias de luz viva, tronos de juízes, livros abertos e anjos se movendo com precisão absoluta. Era um tribunal que não julga aparências, mas sim intenções, segredos, alianças e linhagens espirituais. O julgamento dos céus não é como os tribunais dos homens. Ele não depende de provas externas, nem de testemunhas humanas. Ele é baseado nos registros vivos que os anjos escrevem a cada dia. Cada ato, cada palavra, cada pensamento, tudo é registrado em tempo real nos livros eternos. Enoque viu esses livros sendo abertos, viu nomes, viu nações, viu linhagens inteiras sendo pesadas na balança da justiça divina. Nada escapava, nem mesmo os reis mais ocultos, nem os impérios mais glorificados. Tudo estava nu diante daquele tribunal. E ali, a sentença era pronunciada antes que se manifestasse na terra. Por isso, muitos se confundem. Pensam que os eventos do mundo são resultados do acaso ou de conspirações políticas. Mas Enoque revela a verdade. O que acontece aqui embaixo é reflexo de decisões celestiais. O colapso de impérios, o surgimento de pestes, os movimentos de guerra, tudo isso já foi julgado antes nos céus. A terra apenas colhe o que o céu decretou. Isso faz do firmamento um espelho da justiça divina. Quando os céus se rompem, não é o caos que se instala, é a ordem suprema que se impõe sobre o caos humano. O livro de Enoque descreve que os justos também são julgados, mas seus nomes estão inscritos em outro tipo de livro. Um livro de glória, de recompensa, de herança. Esse livro é guardado pelos anjos eleitos. Nele estão os fiéis de todas as eras, os perseguidos, os que não se dobraram, os que conservaram a esperança mesmo em meio às trevas. Quando os céus se rasgarem, será esse livro que será levantado como testemunho e será lido diante de todos os povos, um por um, nome por nome. Os escolhidos serão exaltados, não por mérito humano, mas por fidelidade ao Cordeiro que reina nos céus. Mas Enoque também viu o livro das sentenças, e este era temido até pelos anjos. Nele estavam escritos os nomes dos que corromperam o mundo, dos que amaldiçoaram os justos, dos que conspiraram com os anjos caídos. Ele viu reis, sacerdotes, falsos profetas. Todos eles um dia haviam governado com arrogância, mas agora estavam reduzidos a pó diante do tribunal celestial. Suas coroas haviam caído, suas riquezas haviam desaparecido, e sua memória estava sendo apagada dos céus. A sentença não era apenas morte, era esquecimento eterno, um tipo de juízo que nem mesmo o inferno poderia consolar. O mais espantoso, no entanto, foi o que Enoque viu a seguir. Ele presenciou a terra sendo convocada ao tribunal. Isso mesmo. Não apenas os homens, mas o próprio planeta. Os rios, os montes, as nações, os portões das cidades, os tronos antigos. Tudo foi chamado à presença do juiz. A terra não era apenas palco do juízo, ela era parte do processo. E diante de Deus, ela confessou, disse o que suportou,
denunciou o sangue inocente derramado, gritou pelos gritos que abafaram sua voz e pediu justiça. O céu ouviu e então a terra foi sentenciada. Ela gemeria até que fosse purificada pelo fogo. Essa visão ecoa nas Escrituras. Paulo escreveu que a criação geme esperando a redenção. Isaías falou de uma nova terra após o juízo. Pedro declarou que os céus e a terra presentes serão desfeitos com fogo. Tudo isso confirma o que Enoque viu. A terra será julgada desde os céus e só então será transformada. Nada escapará, nem montanhas, nem oceanos, nem as cidades que hoje brilham de orgulho. O céu está preparando o veredito, e quando ele for pronunciado, o firmamento se romperá como resposta. O juízo descerá, e a verdade que estava acima será imposta abaixo. Mas nem tudo será ruína. Enoque viu que após o julgamento, os céus e a terra seriam reconciliados. A nova criação não será apenas física, será espiritual, redimida, gloriosa. Os justos habitarão em paz e os portões celestiais permanecerão abertos para sempre. A justiça não será mais algo distante, será o ar que se respira. O tempo não será mais contado por relógios, mas por glória. E o trono de Deus estará visível, não apenas aos profetas, mas a todos os remidos. Esse é o destino final. Mas antes disso, o céu ainda precisa julgar. E esse julgamento se aproxima com pressa. Você já pensou que a terra inteira será julgada por decisões tomadas no céu? Que cada ato seu está sendo registrado em livros eternos? Compartilhe sua reflexão nos comentários. E no próximo capítulo, veremos o momento mais esperado de toda a visão de Enoque, o rompimento final do véu que separa os mundos e a revelação gloriosa do novo céu. O véu já foi rasgado uma vez. Quando Jesus entregou seu espírito na cruz, o véu do templo se partiu de alto a baixo. Aquilo não foi apenas um sinal religioso, foi um terremoto espiritual. O que separava Deus dos homens foi quebrado. Mas Enoque viu algo ainda maior. Ele não viu apenas o véu do templo terreno, ele viu o véu dos céus. Uma cortina cósmica feita de luz, tempo e justiça que separava os mundos. E nessa visão final, ele contemplou o momento em que esse véu seria rasgado mais uma vez, não por mãos humanas, mas pela própria presença do Altíssimo. Esse segundo rasgar não traria salvação, traria revelação total. Os céus seriam expostos. Tudo que estava oculto seria revelado. Anjos, livros, tronos, prisões, portais. Nada mais seria invisível. O firmamento, que por milênios escondeu os movimentos divinos, não conseguiria mais conter a glória que estava prestes a invadir o mundo físico. Enoque viu os céus se abrindo com violência. Não era uma abertura suave, era como uma pele sendo cortada, como um manto sendo despido, e por entre essa fenda divina a eternidade descia. A realidade espiritual, antes inalcançável, rompia para dentro da história humana. A Bíblia aponta para esse evento com várias imagens. Isaías diz que os céus se desfazem como fumaça. João, em Apocalipse, vê o céu fugindo da presença de Deus. Pedro escreve que os elementos se derreterão diante da glória. Mas foi Enoque quem viu primeiro. E ele descreve com exatidão um céu que se curva, que se enrola, que se quebra. Não há mais barreira. O invisível se torna visível. O trono desce. A luz eterna cobre os montes. As nações contemplam aquilo que antes só os profetas ousaram ver. É o cumprimento final da profecia, o fim do tempo dos véus. Nesse momento, o Filho do Homem surge entre as nuvens, cercado por anjos incontáveis. Mas agora não mais para anunciar, para reinar. O trono do Pai é trazido, os livros são erguidos e toda a alma é trazida à luz. Ninguém escapa.
Os que dormem nos túmulos, os que habitam as trevas, os que se escondem nos palácios, todos verão. O véu que escondia os céus também escondia a justiça. E agora, com ele rasgado, não há mais desculpas. Tudo será revelado, tudo será julgado, tudo será transformado. E o que não puder resistir à glória será consumido. Enoque viu que após o véu ser rasgado, um novo céu surgiria. Não apenas um céu limpo, mas um céu recriado, sem véus, sem portões fechados, sem guerra espiritual. Um céu onde a presença de Deus será constante, onde os justos habitarão sob luz eterna, onde a canção dos anjos será ouvida por todos os redimidos. E abaixo desse céu, uma nova terra, pura, limpa, sem maldição. O tempo, agora santificado. O espaço, agora restaurado. A criação, agora reconciliada. O véu, que separava a glória da carne, o alto do baixo, finalmente não existirá mais. Mas até que esse momento chegue, vivemos na tensão entre o que é e o que virá. O véu ainda está aqui. Ainda há limites, ainda há silêncio, ainda há sombras. Mas Enoque deixou esse aviso. O rompimento final está marcado. Não será aleatório, será definitivo. E todos os sinais apontam para ele. A corrupção das nações, a zombaria dos ímpios, o silêncio crescente do céu, as dores da criação, as estrelas perdendo o rumo, os portões celestiais se fechando, a ira sendo acumulada, o juízo sendo preparado. Tudo isso indica que o véu está prestes a ceder. Jesus já rasgou o primeiro véu para que a graça fosse acessível, mas o segundo véu será rompido pelo próprio Pai para que a justiça seja consumada. E Enoque, o profeta esquecido, aquele que andou com Deus até desaparecer, foi escolhido para ver esse futuro, para registrar, para advertir, para despertar. Suas palavras cruzaram os séculos, foram silenciadas, escondidas, desacreditadas, mas agora voltam com força, porque o tempo se aproxima. O véu vai se rasgar outra vez e não haverá como fugir do que está atrás dele. A pergunta que fica não é se esse dia virá, mas como estaremos quando ele chegar? Vestidos de luz ou escondidos em trevas, com os nomes escritos no livro da vida ou riscados do memorial dos céus? O véu vai se rasgar, a eternidade vai invadir o tempo, e os que foram fiéis brilharão como o sol no reino do Pai. Mas os que rejeitaram a verdade verão o véu se abrir não como redenção, mas como condenação. Porque diante da glória nua de Deus, nenhuma máscara permanece, nenhum disfarce resiste, só a verdade ficará de pé. Se esse vídeo te despertou, não guarde só para você. Compartilhe agora com alguém que precisa saber que o véu está prestes a se romper. E se você quer continuar explorando as revelações escondidas da Bíblia, das profecias e do fim dos tempos, se inscreva no canal. Toda semana novas verdades estão sendo reveladas. O tempo está acabando, mas a luz ainda está acessível.